Relevo, geomorfologia. É a ciência que preocupa em estudar as formas de relevo na superfície terrestre, a sua origem, a sua composição, ou seja, seus elementos químicos que as compõem e a evolução durante a sua existência. O relevo são compartimentos da superfície. As formas que esta estrutura apresenta sobre a crosta ou litosfera do planeta. Origina-se aí a partir das forças endógenas e exógenas. As forças endógenas são aquelas denominadas construtoras do relevo, ou seja, formadoras do relevo. Acontece a partir dos processos estruturais provindos do interior da Terra, que modificam a fisionomia do relevo superficial. São eles o tectonismo, terremotos e abalos sísmicos. Uma das formas de medir a intensidade das ondas sísmicas é a partir da escala Richter, que verifica-se aí a intensidade e o grau de destruição sobre a superfície. Podem ocorrer no mar, denominado maremotos, o que ocasiona aí ondas de grande extensão, tamanho, denominadas tsunamis. O vulcanismo é o derramamento de magma e a sua solidificação em contato com o ar atmosférico. Orogênese, formação de montanhas. A orogênese são movimentos de placas tectônicas no sentido horizontal. Apresenta-se três tipos: divergentes ou construtoras, quando as placas se afastam; convergentes ou destrutivas, quando elas se chocam; transformantes ou conservatórias, quando elas deslizam umas sobre as outras ou uma paralelamente à outra, provocando aí três tipos de montanhas: as de dobramento, as de falhamento e as vulcânicas. A epirogênese é um movimento vertical das placas, forma lenta de subida e descida de grandes blocos da placa da crosta terrestre. Já os falhamentos são fraturas da crosta, também ocorre no sentido vertical e horizontal. Nós temos aí as forças exógenas, forças modeladoras, forças que advêm da superfície, promovendo aí a plasticidade do relevo. Esse movimento ocorre a partir do intemperismo, que é a ação dos agentes físicos, químicos, que provocam a fragmentação, a degradação de partículas rochosas. O intemperismo pode ser físico, quando os agentes quebram, fragmentam em partículas menores, não tem alteração na composição da rocha. Químicos, quando a estrutura mineral da rocha sofre alterações. E biológico, quando é a ação do homem, do animal, da planta, como por exemplo também de bactérias, entre outros. Os principais agentes exógenos, agentes da ação do intemperismo, são a chuva, que é a ação pluvial, o vento, a eólica, a água do rio, fluvial, a das marés, o oceano. Nós temos a dos ventos, a eólica, e a antrópica do homem, e de animais, plantas.
Antrópico, homem. A ação quando o homem promove alteração em uma área de planalto, cortando morro, abrindo estradas, etc. Classificação do relevo. Alguns anos atrás, classificava de acordo com as cotas altimétricas, a altura do relevo. Terras altas, planaltos. Terras baixas, planícies. Atualmente verifica-se de outra maneira, utilizando aí também a altitude, a regularidade das terras e também o grau de sedimentação ou degradação da mesma. Então, vamos lá. Planaltos. São formas irregulares que apresentam mais ou menos plano, onde o processo de erosão é maior do que o acúmulo. Planícies são áreas mais ou menos planas, pouco acidentada, próximo às áreas de mar ou quando possui a altimetria poucos metros acima do mar. Nesses terrenos, nessa formação, o processo de acúmulo, de absorção de partícula é maior do que a de sedimentação. As planícies podem ser denominadas costeiras, junto a mares, oceanos, pluviais ou aluviais, junto a rios, e piemonte, entre uma montanha e outra, aquilo que geralmente a gente vai denominar de vales. Montanhas é um conjunto de elevações naturais do terreno, formado por morros, serras, picos. Geralmente, são chamadas de dobramentos modernos ou dobramentos recentes, uma vez que ao estudar a estrutura da rocha, a composição das rochas e a sua existência em diversos estratos, verifica-se que são datações diferentes, oriundas aí do derramamento de magma sobre a superfície do terreno. No Brasil, nós não temos a formação de dobramentos modernos. É comum encontrar na Ásia, como é o caso do Himalaia, onde está o Everest, maior elevação do planeta, com mais de 8.848 metros de altitude, os Alpes, os Andes, a cadeia dos Atlas, as montanhas rochosas e os Andes, aqui na América do Sul. Também temos como forma de relevo a depressão, que é área mais ou menos plana, não apresenta irregularidade, mas o processo de sedimentação é maior do que o processo de degradação. São exemplos de depressão. Depressão absoluta, quando ela está situada abaixo do nível do mar. São exemplos: o Mar Morto, o Aral, o Cáspio, que são denominados mares fechados, ou seja, mares interiores. Lembrando, mares semiabertos é aquele que possui uma pequena abertura para a água oceânica adentrar, como é o caso do mar Mediterrâneo, entre a África e a Europa. E os mares abertos, que são os oceanos, como o Atlântico, o Pacífico, o Índico. No Brasil, nós não temos a depressão absoluta. Depressão relativa é quando ocorre em áreas vizinhas, próximas do mar, um pouco acima do nível do mar, ou em áreas onde há uma
diferenciação brusca entre uma montanha e outra. Essa depressão, ela ocorre no Brasil, como, por exemplo, a depressão São Franciscana, a depressão amazônica, do Tocantins-Araguaia, para reforçar. A depressão relativa situa abaixo do nível de duas regiões vizinhas, mas encontra-se acima do nível do mar. Nas depressões, ocorre aí a formação das vossorocas, ou seja, esbarrancados. Precisamos perceber que o homem precisa criar condições para minimizar o desgaste da estrutura, a perda de sedimentos das composições do relevo terrestre, visto que ele pode utilizar plantios em forma de curva de nível, degraus, plantios de galerias de árvores, né, nas matas ciliares, junto a encostas, entre outros, o que vai favorecer aí a manutenção da estrutura física do planeta.